Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu estou com tantas saudades, mas fazer o que, né? A gente tem que se vendo assim. Bom, aqui nesse vídeo eu vou estar falando para vocês sobre as questões do PET 3, semana 2, tá? Então pega o PET de vocês, abre na página 20 até a 22 e acompanhe as explicações uma a uma para vocês responderem, certo? Respondendo, manda para mim a foto do exercício para eu contabilizar aqui, tá bom? Espero que vocês entendam e façam os exercícios, certinho? Vamos lá então? Bora para nossa aula. Vamos iniciar então, semana 2, né? Vamos estar falando sobre frações e também resoluções de situações problemas por meio de fluxograma, tá? Vamos lá então. Atividade número 1. Leia com atenção a explicação de Pedro. Fluxograma é um tipo de diagrama utilizado para representar esquemática de um processo ou algoritmo. A ilustração traz de forma descomplicada e fácil a trajetória de informações ou etapas que o compõem. Sua representação gráfica é geralmente feita com figuras geométricas e setas unindo essas figuras. O fluxograma pode ser usado para resolver problemas que apresentam a mesma estrutura. Aqui está falando sobre o fluxograma, que, resumindo, ele é um método para a gente resolver problemas, tá? Usa em matemática e usa em outras áreas também. Sua representação é gráfica, né, com figuras para, sim, a visualização ser melhor, ok? Número 2. Nessa número 2 tem um exemplo aí de fluxograma, tá? Então vamos lá. Vamos elaborar um fluxograma para determinar a fração de uma quantidade. Aí do lado eu coloquei o exemplo, tá bom? Em números para vocês entenderem melhor. Então olha aí, o início, aí começa. Identificar a fração A sobre B e a quantidade X em relação a qual se pretende determinar. Por exemplo, eu identifiquei a fração 1 sobre 2 e a quantidade X seria 50. Então eu quero metade de 50. Próximo passo, dividir a quantidade pelo denominador da fração. O denominador é o número de baixo. Então, eu vou pegar o 50, que é a quantidade X, vou dividir por 2 e vou chegar no resultado 25, tá? Próximo passo, multiplicar o quociente seria o resultado, né, da conta acima, pelo numerador da fração, pelo número de cima. O número de cima é 1, então eu fiz 25 vezes 1. E o próximo passo, registrar o resultado da quantidade que você obteve aí. Então, 25 vezes 1, 25. Então, esse é um tipo de fluxograma, tá? Foi um esquema feito para você resolver fração de uma quantidade. Eu coloquei do lado um outro tipo de exemplo, que também chama fluxograma, mas é em outra situação. Olha aí, a lâmpada não funciona. Então, a lâmpada estava plugada? Se não, então plugar a lâmpada. Se a lâmpada estava plugada? Se estava, sim, então o bulbo queimou? Sim, então trocar o bulbo. O bulbo queimou? Não, então comprar nova lâmpada. Então isso aí é um tipo de fluxograma também, tá? Em outra situação. Do outro lado, do seu lado esquerdo, eu coloquei com minhas palavras como que a gente faz para determinar a fração de uma quantidade. Então você vai dividir a quantidade pelo número de baixo da fração, certo? No caso aí o 50 eu vou dividir por 2. Depois eu vou multiplicar o resultado, esse resultado que você encontrou, que no caso é 50 dividido por 2 deu 25, eu vou multiplicar pelo número de cima da fração. Então, vezes 1, cheguei no resultado 25. Então, metade de 50 é igual a 25. Eu escrevi com outras palavras, mas eu fiz também um fluxograma, tá? Então, dividi a quantidade pelo número de baixo e depois multipliquei o resultado pelo número de cima, ok? Quem assistiu meu vídeo sobre as frações vai entender sobre isso aí, que eu falei bastante também, tá? Questão número 3. Alice doou 3/5 de R$200 para uma família carente.
Sua tia achou esse ato tão bonito que presenteou Alice com o equivalente a 3/4 da quantia que ela doou para essa família. Utilize o fluxograma da atividade 2 para determinar: letra A quantia que Alice doou para essa família carente. Então, voltando lá, ela doou 3/5 de R$200. Então, vou fazer esse cálculo aí, tá? Lembra lá do fluxograma, você vai pegar o total, dividir pelo número de baixo. Então, o que eu vou fazer aí? 200 eu vou dividir por 5. O resultado que você encontrar, você vai multiplicar pelo número de cima da fração, que é o 3. Correto? Essa é a letra A. Na letra B, você vai achar a quantia que a Alice recebeu como presente da sua tia. Então, 3/4 da quantia que ela doou. Só que a quantia que ela doou está na letra A. Então, você tem que determinar aí o valor da letra A para fazer a letra B. Então, 3/4 do resultado que você encontrou aí, ok? Essa é a número 3. Questão número 4. O pai de Pedro possui R$600 em sua carteira, mas gastou 3/5 dessa quantia para pagar compras no supermercado. Utilize o fluxograma da atividade 2 para determinar: letra A quantia paga pelo pai de Pedro nesse supermercado. Então, ele gastou aí 3/5 da quantia que ele tinha aí na carteira. Então, 3/5 de 600. Então, vamos fazer da mesma maneira. 600, vamos pegar e dividir pelo número de baixo, que é o 5. O resultado multiplica por 3. Aí, vocês vão encontrar a quantia que ele gastou, tá? Letra A. E na letra B? A quantia que sobrou na carteira do pai de Pedro após o gasto nesse supermercado. Então, ele tinha R$600 na carteira. Aí vocês vão encontrar quanto ele gastou aí na letra A. Depois de encontrar esse resultado, vocês vão diminuir, tá? Então, 600 menos o resultado da quantia paga no supermercado, ok? Questão número 5. Elabore uma situação-problema que possa ser solucionada por meio do fluxograma da atividade 2. Então, eu coloquei duas, mas você pode inventar a sua, elaborar a sua, tá? E aí eu coloquei assim, ó. Numa omelete, Cássia gastou 2/3 dos ovos de uma caixa com 12 ovos. Quantos ovos ela gastou? Então, aí você vai elaborar e vai resolver, tá? Tá aí no caso 2/3 de 12. Então, você vai calcular quanto vai dar aí. Então, sempre a mesma coisa, divide pelo número de baixo. Então, o que eu vou fazer? 12 eu vou dividir por 3, o resultado eu vou multiplicar pelo número de cima, que seria o 2, ok? Mais um tipo de situação que eu coloquei aí. Número 2. Uma classe de 45 alunos, 3/5 são meninas. Quantos meninos há nessa classe? Então, o que eu vou fazer? Achar primeiro a quantidade de meninas. Então, 3/5 de 45. O que eu vou fazer? 45, vou dividir pelo número de baixo, que é 5. Depois multiplica pelo número de cima, que é 3, certo? Achei o número de meninas. Para achar o número de meninos, que é o que está perguntando, é só pegar o total de alunos menos a quantidade de meninas. Vocês encontrarão o número de meninos, certo? Não precisa ser esses, você pode elaborar a sua situação problema e resolvê-la, ok? E aí, pessoal, como vocês foram? Fizeram todas as questões? Estou aguardando as atividades, hein? Não deixe de mandar para mim, tá bom? Na próxima semana estarei mandando a correção dessas questões, tá bom? Então façam direitinho, manda para mim, semana que vem a gente corrige e já parte para a próxima semana, ok? Então essa aula encerra aqui, dê um joinha se você gostou e te espero no próximo vídeo.